Oi pessoal, meu nome é Lucas Pérez e eu quero conversar um pouco com vocês hoje sobre o que é aprendizagem de máquinas. Para a gente poder falar sobre aprendizagem de máquinas, primeiro é importante que nós nos questionemos um pouco sobre como que nós aprendemos. No decorrer da vida nós aprendemos muitas coisas. Esse vídeo é um exemplo disso. E as maneiras que nós podemos aprender são, por exemplo, mediante os aconselhos que nós recebemos de uma pessoa mais experiente, que pode nos alertar sobre algo ser certo ou ser errado, ou sobre diferentes maneiras, até mesmo mais eficientes às vezes, de resolver um certo problema. Outro método também é mediante o estudo, onde você, por exemplo, pega um vídeo no canal do Insight Lab sobre um conteúdo interessante que você quer aprender e você começa a trabalhar esse material, você começa a ver o vídeo, ler as apresentações, as notas de aula, até que a informação seja assimilada. Basicamente, o que nós temos é sempre o mesmo fluxo. Nós temos a informação, nós processamos a informação de alguma maneira e, por fim, nós temos o conhecimento, nós temos o aprendizado. E aí você pode me perguntar, tudo bem, então como que as máquinas aprendem? Se você programa muito, provavelmente uma das ideias que você teve foi programar a máquina. Nós podemos programá-la para realizar uma tarefa. E eu não vou mentir, eu também pensaria da mesma maneira. Por quê? Porque quando a gente programa, a gente fala, máquina, faça isso. Só que quando nós realizamos a programação, nós temos um escopo, um conjunto limitado de regras. E essas regras, às vezes, podem impedir provavelmente elas não vão cobrir todos os cenários. E também nós precisamos conhecer essas regras. Porque se eu não conheço as regras, como que eu vou implementá-las? É interessante também porque muitas vezes nós pedimos para que as máquinas aprendam padrões que nós mesmos não conhecemos, adquirir conhecimento que nós não temos. Então é um pouco estranho que nós vamos apenas programar essas regras se a gente não conhece. E uma vez que eu implemento essas regras, existe algum conhecimento? Existe algum aprendizado nesse código? O código mostra, a máquina aprendeu ou a máquina só executou algo que foi mandado a ela? Nós temos, no aprendizagem de máquina, nós temos também esse mesmo fluxo da informação e do conhecimento. Só que o que é esse conhecimento? Qual é a representação dele? Ou como que a gente chega lá? No aprendizagem de máquina, a gente tenta trabalhar bem esse ponto intermediário, esse processamento sobre como que a máquina vai aprender. Só que para fazer isso não é uma coisa tão simples. Nós temos diversos desafios a encarar até lá. Como, por exemplo, representação dos dados. Como que nós podemos representar dados como imagens, áudios, textos, de tal maneira que a máquina entenda? Se eu simplesmente disser para a máquina colocar um texto, João comprou pão, ela vai entender o que significa isso? Não, nós temos de representar essa informação de alguma maneira que ela possa compreender. Representação do conhecimento. O que é conhecimento? Nós poderíamos ficar falando por horas aqui sobre conhecimento, sobre inteligência, mas eu sendo um pouco mais simples. O conhecimento ele é uma estrutura de dados? O conhecimento ele é uma função matemática? Como que nós podemos representar isso para uma máquina? Qual é o objeto do aprendizado? Como que nós podemos trabalhar o dado? Esse é outro desafio. Muitas vezes o dado não só não é interpretável, como ele precisa ser trabalhado. Por exemplo, se você trabalha com texto, você pode ter muitos espaços em brancos, ou textos mal formatados, com a palavra quebrada no meio de uma linha. Ou então, se você trabalha com imagem, a imagem pode estar corrompida, ou a imagem pode estar com algum tipo de codificação de cores que o algoritmo não entenda. O áudio pode estar com ruído no fundo, talvez a gente tenha que limpar o áudio, ou então ele pode ser muito extenso, contendo partes que não são importantes. Isso é um processo importante também, é um desafio importante na aprendizagem de máquinas, porque o seu modelo, a sua máquina, ela aprende tão bem quanto o seu dado é bom. Então, se o seu dado não for bom, muito provavelmente ela não vai aprender nada. E como que a gente entende aquilo? Nós não temos que apenas fazer a máquina aprender.
é importante que nós sejamos capazes de entender o que foi aprendido. Muitas pessoas gostam de usar técnicas complexas e avançadas de aprendizagem de máquina porque elas resolvem um problema. Entretanto, muitas vezes, se você pedir para ele identificar o que é que a máquina aprendeu, identificar qual o conhecimento que ela está representando ali, você não consegue, porque você não entende aquela representação. Nós não entendemos muitas vezes. E é muito importante, quando a gente fala disso, de entender o que é que foi aprendido, para que nós possamos extrair informação não só do que a máquina nos diz, mas de, digamos, como ela está pensando. Baseado nisso, eu quero deixar com vocês uma frase muito bacana que eu ouvi no começo dos meus estudos sobre aprendizagem de máquinas, que é: aprender é fácil, difícil é aprender como se aprende. Esse é o maior desafio nessa área de aprendizagem de máquinas, que é como que a gente aprende. Existem diversos métodos, mas existe muito terreno não explorado, existe muita coisa para se estudar. E então, essa parte de aprendizagem de máquinas é um mundo para a gente desbravar. E bom, eu vou ficar por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa um comentário. E lembre-se, fique em casa, ok? Tchau, pessoal.